Olá, pessoal. Hoje é dia 5 de março de 2021, são 16 horas e 5 minutos aqui na capital federal do Brasil, e a gente vem para mais uma reunião da nossa parceria Biodiversidade mais Inovação, mais especificamente do nosso grupo de trabalho, que é o GT01 de mapeamento, viu, Celeste? E enquanto a gente está aguardando uns colegas que estão chegando aqui, eu vou aproveitar que temos vários colegas novos, né? Tem a Luciana, a Jussiane, que estão ali do Operovation Brasil, alguns outros colegas que estão chegando na nossa rede, alguns outros que eu convidei hoje ainda, né, no grupo Innovations, ou até mesmo no próprio grupo do Operovation Brasil Impacto, né? Eu vou fazer uma breve apresentação que eu vou pedir aqui só para descer de vocês, eu vou compartilhar minha tela. E para falar sobre a parceria Biodiversidade mais Inovação, pessoal, melhor jeito, vem aqui, cienciasfarmacêuticas.org.br/PBI, né? Parceria Biodiversidade e Inovação. Vocês vão cair aqui na página da nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, mais especificamente já da parceria, né? A parceria ela é abrigada, né, pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia. É uma academia já que tem mais de 80 anos, temos mais de 100 acadêmicos entre titulares, correspondentes no Brasil e em outros países também. E falando, né, sobre a nossa parceria Biodiversidade mais Inovação, um pouco do pano de fundo que a gente tem, né, basicamente é o seguinte, né, a gente aqui tem alguma coisa sobre a nossa academia, né, falando um pouco sobre a academia, a missão que a gente tem, onde tem um alinhamento com o tema. Quando a gente fala de fundamentos, para quem milita nessa área, atua nessa área, sabe que sempre fala, né? Pô, a gente tem uma biodiversidade, um potencial gigantesco no Brasil. Quando é que a gente vai conseguir transformar isso, né, em riqueza, em bem-estar social, em menos desigualdade, né? Basicamente é isso, acho que é uma coisa que muitos de nós nos perguntamos a todo momento, né? E aí vem, né, a estrutura do projeto, e a estrutura do projeto que foi concebido lá nos idos 2018, em 2019, no finalzinho, a gente começou formatar um pouco melhor. No ano passado, um pouco antes, completando um ano praticamente agora, foi antes de estourar a pandemia, no ano passado, a gente colocou esse site no ar. E, resumidamente, se eu tivesse que falar rapidamente da parceria Biodiversidade mais Inovação, ela basicamente tem o objetivo de ser um projeto que junta projetos que já existem. Só para dar um exemplo, né? A professora Vandernan Bolzani, né, com a parte toda de fitoquímica, mas aí junta com os estudos que o CERT já fez de mapeamento da cadeia na Amazônia, por exemplo, e aí junta com vários outros projetos. A gente deve ter o quê? 60, 80 ou mais projetos em andamento. Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério da Agricultura, acabou de sair agora o Ministério do Turismo, uma chamada sobre o turismo experiência, vamos dizer assim. Isso tudo tem muito a ver com a nossa biodiversidade também, e inovação a partir da biodiversidade, ela tem todas essas dimensões. Então, primeiro passo, né, professor Roberto Pacheco, estou vendo você aqui na nossa tela, falou, olha, vamos dar uma mapeada, vamos ver se tem alguma aderência dos atores, né? Como a gente é uma academia de ciências farmacêuticas, a gente foi meio pro fácil, viu, Roberto? A gente começou, vamos para fitoterápicos, assim, né? Porque a gente já conhece a Cris, já conhece o pessoal do Herbário, conhece a Bifisa, conhece a Bifina, né? Inclusive o Norberto não pode estar aqui conosco hoje, né? Ele pediu desculpa até, o Glauco Vilas Boas também foi outro que pediu, né, para pedir desculpas que não estaria aqui hoje. Então esses atores todos, atores do meio empresarial, de redes de cientistas, aí tem melhoristas, tem agricultores, cooperativas e assim por diante. Fala, poxa, vamos ver se, né, tem aderência. Então o primeiro passo que a gente fez foi por volta de novembro do ano passado, colocou até um primeiro questionário, viu, Roberto? Foi assim, olha, o que você acredita que tem de barreira para fazer inovação a partir da biodiversidade, né? Você fala, legal, tem uma série de barreiras e tal. Como que você acredita que essa iniciativa poderia trabalhar? Fazendo pontes, disso, aquilo, legal, né? Entre outras coisas. Como você se proporia ajudar? Eu posso ajudar a mapear, tal, coisa do gênero, né? Ou então, você já tem alguma demanda, ou eu tenho um projeto meu que eu realmente estava procurando investidor, estava procurando uma indústria tal. Então, olha, parece que tem aderência. Pra você ter uma ideia, Roberto, no documento do ano passado, a gente teve 200 respondentes. Na verdade, 170 até o final do ano passado, já chega a 200 agora, e quando a gente olha para aquela lista, né, Roberto, você conhece, você fala, gente, não são pessoas, entre aspas, né, assim, entre aspas, vou chamar bem entre aspas, comum. Você vai falar, cara, líderes de rede, diretores de empresa, diretores de associações, cooperativas, etc., que contribuíram, né? Você fala, poxa, então parece que tem uma adesão. Aí, no nosso projeto inicial, Roberto, é assim, né?
Bom, mapeia, aí identifica se tem oferta e demanda, se der match, a gente aproxima, e aí, se for o caso lá na frente, a gente ajuda, inclusive, a estruturar parcerias, consórcios, assim por diante, porque fazer inovação aberta, né, o pessoal do Open Innovation está aqui até com a gente hoje, não é uma coisa tão trivial, muito menos quando envolve uma cadeia tão complexa, quando envolve, por exemplo, acesso à biodiversidade, quando envolve, né, agora, viu, Cris, né, aqui a gente estava em dúvida em relação ao protocolo de Nagoya, se sim ou se não, ontem, né, a gente teve, então, já o depósito formal, né, Cris? Da Carta do Protocolo de Nagoya. Então, já junta com mais complexidade em cima da complexidade que a gente já tinha, né? Legal. Mas aí eu vou contar uma coisa para vocês, né? Quando a gente começou a fazer esse mapeamento inicial, uma das coisas que caiu a ficha, né, e eu vou falar com o Roberto e Denilson principalmente, foi assim, tem uma coisa que é certa, até mesmo para a gente identificar oferta e demanda, e aliás, em todas as demandas que o pessoal fez, isso tudo gira em torno de informação. Então, a gente precisa ter um sistema de informação que junte isso. E olha uma coisa curiosa, né, pessoal? A gente estava pensando, não, tem uma planta, diz aquilo, quem planta, vamos fazer um consórcio da planta. A gente descobriu quase que inicialmente que dentro dessa história de problemas em comum que a gente tem que resolver, que não são só da biodiversidade, que vão muito além, e aliás a biodiversidade expandida, que não é só a questão do ecossistema, do bio, das plantas, né, mas até mesmo, né, das comunidades que lá vivem, do nosso, né, não só comunidades ali tradicionais, mas do nosso jeito de viver também. A gente vê que isso tudo faz parte, né, de um grande ecossistema. E a gente precisa, né, para a gente até mesmo trabalhar nessa etapa muito, que aparentemente poderia ser simples, poderia fazer até num Google Forms, por exemplo, mas se a gente for fazer direito, com segurança de dados, governança, respeito às questões legais, até mesmo lei de proteção, acesso aos dados, a gente tem aqui, tem que se preocupar, né? A gente não pode fazer isso de forma amadora, né? E dentro dessa história de não fazer de forma amadora, a gente tem uma felicidade muito grande, que eu vou parar de compartilhar minha tela por enquanto, porque depois a gente volta aqui. A gente teve uma felicidade muito grande de ter tido contato com o pessoal do Instituto Stella. Sei, a gente teve até uma reunião, está completando um mês mais ou menos agora, né, Denilson, Roberto, mas para quem não conhece, o Instituto Stella, ele está diretamente ligado à idealização, criação e implementação, entre outras coisas, da plataforma Lattes. E aí, quem não assistiu a nossa reunião de um mês atrás, eu recomendo que assista, porque, assim, acho que não teve uma pessoa que não participou daquela reunião, viu, Roberto e Denilson, que não saiu daqui falando assim, caramba, eu não imaginava que existia uma coisa assim. E para falar bem a verdade, né, Roberto e Denilson, o que a gente mais aprendeu até agora nessa parceria é, caramba, quanta coisa que a gente não conhecia. E como é importante a gente conectar tudo isso. Bom, esse é o pano de fundo, então a gente chamou o pessoal da CERT para nos ajudar. Primeiro trabalho, né, que o Roberto até falou assim, eu vou fazer uma lição de casa então, hein? Ponto zero, a gente tem que pegar as pessoas, né, os stakeholders, as pessoas que participam na rede, nós precisamos ouvir sobre os problemas que tem, como a gente pode resolver, e assim por diante, né? E aí que tem aqueles formulários que a gente postou até exemplo, mas para falar daquele assunto, melhor do que eu, que falo muito, né, eu vou pedir para o professor Roberto Pacheco e o Denilson assumirem agora então, né, e aí tá com vocês a bola, viu, Pacheco? Até mais. Perfeito, Henry. Bom, primeiro, cumprimentar a todos aí, prazer estar de volta com vocês. Eu me assustei quando você falou um mês, realmente impressionante, né? A velocidade do tempo aí. Já aparece aí o slide? Aparece. Tá. Então, daquela reunião, né, ficou assim, primeiro, para quem não me conhece, o professor Roberto Pacheco, eu sou pesquisador e instituidor do Instituto Stella, mas a minha atuação é na Universidade Federal de Santa Catarina, no programa de Engenharia e Gestão do Conhecimento. Aqui no Instituto Stella, fundador e ainda parceiro daqui da instituição nesse momento, aqui inclusive a universidade está em lockdown, né? Mas aqui o Instituto tem aqui um espacinho para a gente, resolvi fazer daqui, que é mais garantida a internet. E lamento não ficar realmente até o fim, porque eu estava aguardando uma janelinha de consulta que abriram essa semana, não vou perder essa, porque senão vai ser mais um tempinho. Mas o Denilson vai estar com vocês, o Denilson é o nosso pesquisador do Instituto Stella, que coordena essa parte da plataforma que foi apresentada na outra vez. O que ficou de combinado, né, assim,
A gente pensar uma plataforma para biodiversidade e o conceito de plataforma, então o tema de casa que você brincou foi esse, pegar o passo a passo, existem várias metodologias, essa aqui é uma das mais utilizadas para pensar o que é a plataforma e o que ela pode fazer, em termos de organização de informações, de dados e de entrega de serviços para vários stakeholders, empresariais, acadêmicos, sociedade civil. Então, o que a gente fez aqui foi um exercício e trazendo o Lattes sempre como exemplo para aqueles conceitos ficarem claros, né? E aí a gente fazer um primeiro levantamento que, em viabilizando um projeto, daria vida a uma plataforma como essa para o país. Então, o que eu fiz foi reunir naquele momento, te mandei como carta para documentar esse processo da cooperação, né? E nós fizemos isso aqui a pedido, de fato interessante a nossa história com a plataforma Lattes, porque participamos da gênese e concepção entre os anos de 97 até 2004, né? E depois fizemos a transferência de todo o conhecimento e tecnologia para o CNPq, e ali em 2018 fomos convidados para participar da comissão da plataforma Lattes. E a minha primeira questão era assim, a plataforma Lattes tinha esse nome, mas não era ainda uma plataforma no conceito atual de plataforma. Então nós fizemos esse exercício de revisitar toda a plataforma Lattes, e ela exemplifica esses conceitos. Eu acho que os conceitos ficam mais claros, por exemplo, né? Então, toda a plataforma digital tem uma proposta de valor principal, que a distingue e que a torna referência, e, obviamente, ela só vira plataforma se ela promover propostas auxiliares, né? Porque aí é onde ela reúne o seu ecossistema de atores. E aí, obviamente, ela precisa definir quem são esses atores, e há uma taxonomia, né, de quem produz, de quem é proprietário, de quem é motivado, de quem é beneficiado. E aí essas propostas de valor são materializadas em serviços, né? Os principais e os auxiliares. E, claro, ela vai ser longeva na medida em que ela enfrentar, modificar de lugar as dificuldades e as oportunidades que o ecossistema tinha antes dela existir. Então, esses 5 pontos são fundamentais serem levantados para qualquer projeto de plataforma. No caso aqui, então, o que é a tal proposta principal? É aquele que torna a razão de existência. Isso aqui, às vezes, parece óbvio, mas muitos projetos se perdem aqui. A gente reúne muitos stakeholders e começa a reunir uma série de... pode fazer isso, pode fazer aquilo outro, pode fazer aquilo. E aí vem uma lista e daqui a pouco a gente não sabe exatamente o que dá a essência de existência para ela, né? Então, no caso aqui do Lattes, né, houve um revisitar sobre isso. E aí se viu que a plataforma Lattes, ela faz algumas coisas para além do serviço de informação. Por exemplo, ela trouxe o padrão currículo. O Brasil tinha antes dela 4 currículos diferentes, tinha uma duplicação de esforços, e esse padrão é um ativo, né? Tanto que se internacionalizou, foi levado para outros países. Ao mesmo tempo, ela é, sim, uma base de referência dinâmica, né? Para quem não tem esse dado, a plataforma Lattes se atualiza nos primeiros 6 meses, em 60% a 70% da base é atualizada. E ela não cresce só horizontalmente, ou seja, ela cresce verticalmente em quem já está na plataforma. Então, esse é um ativo, por isso que ela se torna uma referência de coleta contínua, né? Então, essa proposta de valor tem que estar clara. Isso aqui foi uma proposta de discussão para o Comlattes, a partir dali você faz o quê? Agora você pega a proposta de valor principal e cria as auxiliares, né? Discute o que mais ela faz, porque com as auxiliares você traz o valor secundário, você traz os outros segmentos, né? E aí, o que estava acontecendo no caso específico do Lattes? Existe uma procura de outras organizações, né? Por exemplo, os órgãos de governo, por exemplo, o Ministério do Planejamento estava querendo fazer do currículo Lattes uma referência para todos os funcionários públicos, para os planos de carreira, né? Obviamente, as organizações do sistema de CTI utilizam para o seu plano institucional, e ela precisa interagir com as outras agências, com o FINEP, com o CAPES. Então, se ela entregar esses serviços e agilizar, ela cria valor para outras agências, para outras organizações, e isso é valor adicional. Às vezes, quando a morte de uma plataforma está em não pensar nisso, né? Quando ela não se oxigena com propostas de valores para as outras, e aí ela começa a encontrar competidoras, né? Que vão buscar aquela proposta que ela poderia ter ofertado, mas ninguém viabilizou. Em relação aos stakeholders, aliás, aos atores, né? Existe aqui nessa metodologia de plataforma, eles sugerem a gente definir 5 categorias de atores. E é importante você entender a categoria, porque o sistema de governança, de responsabilidade, de patrocínio, né, de benefícios, muda de acordo com cada um aqui. Né, obviamente tem o proprietário, eu vou passar cada um aqui exemplificando o Lattes, mas stakeholders, produtores, beneficiários e parceiros.
Esse seria o ecossistema, né? Institucional ou individual. Bom, quem é o proprietário no caso do Lattes? Evidentemente, o CNPq, mas vejam como a questão aqui é interessante. O CNPq começou a perceber o seguinte: bom, ser proprietário significa bancar a conta. Significa não ser só o detentor, significa dar recursos e orçamento e investimento para isso. Mas aí, quando ela cresce para além da minha missão, será que eu não posso ter um coproprietário, né? E isso estava em discussão, né? Só que quando você faz coproprietário, o que você vai fazer? Por exemplo, a RNP, a Rede Nacional de Pesquisa, que cuida da infraestrutura, ela obviamente vai querer contrapartidas para também fazer investimento. Então, pensar o proprietário significa pensar a cadeia de comando e de governança. No caso atual, o CNPq não abriu ainda esse ponto, mas a gente vai vendo que na sequência, às vezes, bom, eu tenho duas alternativas aqui. De repente, o CNPq, para quem conhece melhor, tem a plataforma Carlos Chagas, que é onde ele faz a operação de fomento. Essa não se discute, é a dele, é o fomento dele. Mas o Lattes tem um potencial enorme de ser coproduzido, né, com outras agências. E isso pode ficar, inclusive, na linha do cofinanciamento. Aqui, a PPB, que eu já estou dando apelido, né, Plataforma Brasileira da Biodiversidade, eu imagino que possa ser coproduzida, né, já está com esse nascedouro quase na gênese, mas isso aqui é importante no sentido da governança. Então, quem a detém? A outra família importantíssima é quem se beneficia dela, né? A quem ela beneficia. Naturalmente, o Lattes sempre foi voltado à comunidade científica, né? Inclusive, nós tínhamos um mantra lá nos anos 90 que era assim, eu dizia isso para o CNPq, olha, o nosso sonho é transformar o formulário de currículo no meu currículo, né? O currículo Lattes não tem que ser do CNPq, tem que ser meu currículo Lattes. O pesquisador falar isso, nós vamos ter um sucesso, porque até agora era o formulário do CNPq, o formulário da FINEP, era de quem dependia. Eu acho que a gente conseguiu, né? E para isso tinha uma série de consequências, né? Eu posso dar um pequeno exemplo para ilustrar. Naquela época, vocês podem imaginar a internet no início, chegou uma hora que nós tínhamos... Qual vai ser o relatório gerado no currículo? Olha, o relatório gerado do currículo a gente quer que seja em HTML, que é a página para colocar na internet. Então, os pesquisadores vão colocar o seu currículo na internet. Eu lembro de uma risada na sala de uma pessoa do CNPq, mas para que alguém vai colocar currículo na internet? Eu disse, olha, a gente acha que isso vai ser um serviço do sistema. E a outra questão foi assim, bom, diretor, isso aí vai fazer ser mais barato o desenvolvimento? Só, desculpa, acho que vai ser mais caro, porque nós vamos ter que configurar diferentes formas. E o consultor de plataformas, de TI do CNPq disse, pô, eu sou contra, né, esse serviço, porque tem a questão de proteção de dados e tal. E então a gente teve que lutar contra essa cultura do uso, porque para a agência você tinha mais custo, risco, e não era um serviço para a agência, era um serviço para o beneficiário, né? Hoje, obviamente, são exemplos que ficaram no tempo, mas tinha coisas assim, incríveis. Um dia a gente ia fazer, fizemos um livro, ele só não pôde ser publicado. Uma das coisas que se queriam fazer é que o currículo tinha que sair todo em caixa alta, sem acento, para ficar tudo igual, e não o que a pessoa registrou. Foi toda uma cultura de como usar a informação para benefício do indivíduo. Com o tempo, ela foi crescendo de beneficiários. A segunda linha já veio na segunda geração do Lattes, que é as instituições se beneficiando da plataforma, passaram a usar isso aí para os seus planos de carreira, e felizmente isso aí foi desde o início, a terceira linha. As outras agências aceitando o Lattes como uma referência e não duplicando os esforços no sistema. Então, eu fiquei muito feliz à época, assim, a gente teve um evento na Europa, em 2002, que era da Comunidade de Padronização de Informações Europeias, e foi reconhecido lá que foi a primeira plataforma mundial que conseguiu organizar a ciência e tecnologia, múltiplas agências e com o benefício da comunidade científica, por conta desse mapeamento, né, produção, beneficiário. Aqui, nós temos os produtores. É aquela história, não, o produtor é, obviamente, ou um fornecedor do proprietário, ou o próprio, né? Não realmente. Por quê? Se você faz uma plataforma que tem a capacidade de agregação de terceiros em serviços, em sistemas, né? O que são esses sistemas hoje aqui, né? Os apps, as lojas de aplicativos, quantos produtores tem, né? Quantos quiserem cumprir com a governança de aplicativos. Então, uma plataforma, obviamente, queria que a produção de outras agências, a CAPES aporta muita coisa ao Lattes,
toda a tabela de journals e periódicos, por exemplo, é a responsabilidade da CAPES, o IBIT com a base de tese e dissertações e assim por diante. Então, isso aí vai valorizando a plataforma. As universidades, algumas começaram, o exemplo da Unicamp foi fantástico, a Unicamp entendeu isso lá no início do Lattes, e olha o que ela fez, ela pegou a base de dados institucional de 15 anos, gerou no formato Lattes e entregou para os pesquisadores da Unicamp o seu histórico. Então, a Unicamp já lançou o Lattes com um histórico institucional subido na base do CNPq, foi uma coisa muito bacana ali, que essas instituições usando, então, também como coprodutoras. A comunidade de software livre foi muito também mobilizada, existe aí, para citar o exemplo, aí tem o Script Lattes, que é uma ferramenta criada em São Paulo para utilizar o currículo Lattes para sistemas internos e muitas outras, né? As empresas, é o caso aqui do Instituto Stella, que criou a TEX, né, que é um exemplo, tem outras empresas que passam a atuar com serviços e aplicações no ecossistema da plataforma Lattes, né? Então, na biodiversidade, você imagina quantos coprodutores na biodiversidade de informação podem surgir. Eles precisam ser mapeados, caracterizados e, obviamente, eles têm que ter responsabilidades além de direitos, né? No caso, outra família, já estou chegando ao finalzinho aqui, os stakeholders, né? Então, veja, eu não sou nem, nesse momento, eu não sou beneficiário direto, não sou produtor, não sou proprietário, mas eu posso ajudar a promover a plataforma. Eu posso trazer valor para ela de alguma maneira. Olha quantos, no caso do CNPq aqui, as associações, por exemplo, as associações como, aliás, a gente teve na outra reunião, o Fortec, né? O Fortec é claramente um stakeholder, porque você reúne numa vez só todos os escritórios de inovação das universidades ali que precisam dessa informação. Então, ele pode vir aqui, não quer dizer que ele vai aportar recursos, nem ser proprietário, e num primeiro momento ele não se vê como beneficiário, mas ele pode vir a ser e pode promover. E aí, no caso do Lattes, até para a gente ter tempo, eu não vou listar todos, mas a lógica aqui é essa, é a lógica associativa do sistema de inovação, tanto empresarial, quanto acadêmico e quanto governamental. E o último ponto, parceiros, né? Então, aqui sim, você tem alguém que cria valor adicional com a plataforma e você vai fazer uma relação de serviços específica, né? Ou seja, não é só promover, ele vai realmente trabalhar em rede com você. No caso aqui, o principal parceiro do Lattes era o CGE, um dos principais, que fez o portal Inovação, que pegava a plataforma Lattes e utilizava no seu serviço, e havia um contrato de parceria, ainda há. O INEP, né, o Lattes também passou a ser referência para graduação. Quando o Sinais foi feito, o INEP fez um acordo de parceria com o CNPq e passou a exigir currículo Lattes de todos os professores da graduação. Foi isso que também fez a plataforma crescer. Então, os parceiros são fundamentais para gerar valor na plataforma. Bom, mas aquelas propostas de valor se materializam em serviços, né? Então, o que são serviços? Existem os essenciais, que estão normalmente ligados à tua proposta de valor principal, e, no caso, obviamente, do Lattes, a memória do sistema, o acesso às informações nacionais, o apoio ao fomento, isso aí que o CNPq faz com o Lattes. E aquelas que empoderam a plataforma. Ou seja, para além do serviço essencial, são aquelas justamente que os stakeholders, os produtores, beneficiários te pediram para materializar. Aqui a gente vê a rastreabilidade e reputação, né? Até aquele mantra, né, no Brasil, você é da comunidade científica, não tem Lattes, não existe, né? Virou uma carteira de identidade. Inclusive eu brinco que aí vai ser o pessoal brinca comigo que é o que vai estar na lápide, na minha lápide, né? Lattes ou culpado, né? Porque virou essa exigência também, o outro lado, preencher aqueles formulários, enfim. Abrangência, né, porque ele certifica, de certa forma, institucionalmente. Agora, por exemplo, nós estamos na quadrenal da CAPES. Você dá um exemplo pessoal. Ontem eu tinha que fazer um relato de um professor colega aqui para quadro voluntário, eu fui na ferramenta do Stella Expert aqui, rapidamente peguei os 4 anos do que ele fez pela pós-graduação, e por que nós precisamos renovar com ele agora na condição de aposentado, né? Peguei lá no departamento um currículo e disse, não, esse pessoal tem que continuar nos ajudando. Então, abrangência, né, padronização, tem muitos serviços de empoderamento que são usados e reforçam. E uma série de outros. A categoria outros é aquele que não chegou ainda ao ponto de ir para o mainstream, né, da divulgação, mas tem chance, né?
Aqui, o Lattes entrega uma série de aplicativos que as pessoas nem têm conhecimento, por exemplo, um extrator, né, que permite à universidade retirar a sua informação, trazer para a sua base. Existia uma possibilidade deles fazerem uma loja de aplicativos Lattes, ou seja, essa meninada aí da graduação fazer aplicativos e colocar o seu TCC na loja de aplicativos. Pra vocês terem uma ideia, essa foi uma das propostas nossas em 2004. Mas ele está te chamando no Act. A gente fez essa proposta em 2004. Você sabe que, eu estava lembrando agora, Denilson, você vai lembrar, a gente entregou, quando transferiu a tecnologia do CNPq para o CNPq em 2004, nós entregamos 112 aplicações novas que não chegaram aí para o ar na continuidade. Uma delas era essa aqui, né? Você ter a possibilidade de criar lojas de aplicativos que reforçassem o Lattes em serviços. E esse era o walkthrough, digamos, que nos permitiria, de uma forma coletiva, definir uma PPB com proposta de valor, com os stakeholders e demais atores de ecossistema, com serviços. E aí, com isso, buscar, obviamente, o que é o jeito de fazer. O Denilson vai poder falar depois, que é sempre em coletivo, né? Então, você tem um desenho inicial e é a prática que vai mostrando o que virou mesmo, por isso que chama ecossistema, né? No sentido de que as coisas, às vezes, ideias muito boas, quando vão para a plataforma, o próprio ecossistema faz o processo seletivo, um serviço que a gente achou que ia acontecer nem foi tanto, o outro acontece, a questão é que ela tem que ter estrutura para isso. Perfeito. Roberto, olha, obrigado aí pela super apresentação. Vou pedir um favor, pessoal, que a gente tem um hábito nosso aqui das nossas reuniões, né? Da gente fazer a nossa lista de presença aqui é por imagem, viu? Então a gente vai pedir para o pessoal todo abrir as câmeras, né? Porque fica mais bonito, né, Roberto? Assim, né? Inclusive, viu, Roberto, você estava falando, né, das associações, o presidente do Fortex está aqui, né? O Genzil Sampaio Amarante II, membros do Conselho Consultivo, Maria Celeste Emerick, também estão aqui, né, um tal de Henry Suzuki, acho que você deve ter ouvido falar também, né, alguém que está participando um pouco mais de perto, né, Celeste? Do tal do Fortec também, né, e vários outros colegas. Aí tem o pessoal da Abifis aqui, né, Ninice Gabardo está aqui, Gislaine, eu estou vendo que está aqui também, né, Gislaine, né? Aí tem a Bifina, junto com a Cristina Hoppick, o nosso amigo, né, o Norberto, pelo amor de Deus, como é que eu vou esquecer? Até o meu colega muita professor... coisa, né, Henry? Luiz Carlos Marques, que essa semana ele falou, Henry, olha, você vai me desculpar, mas eu vou me afastar um pouco mais das coisas. Eu fico feliz da vida de ver que o Luiz está afastado, mas está aqui conosco aqui hoje também, né? Eu vou pedir então, né, pessoal, só porque, se vocês puderem abrir as câmeras aqui para a gente fazer a foto, a professora Lia Hasenclever também está aqui com a gente, né, professora, também, Graziela Joanite, Eduardo Pagani, né? Vamos lá. Genzil, consegue abrir a câmera aí para aparecer bonitão na foto ou não? Tava com uma barba a ser feita ali, ele não estava tão bonito assim, né? Mas vamos lá. Deixa eu tirar a foto da tela então. E a gente aqui também, eu falo que eu não gosto de passar mico, né? Eu falo que todo mundo tem que dar um like assim na nossa foto, assim, né? Pagani, não vai me decepcionar, né? É isso daí, então. Pronto, né? É porque aí o pessoal fala se o pessoal curtiu ou não a reunião, fala, olha, veja a foto, aí vocês me respondem se eles curtiram ou não, né? Eu tenho uma prova material, viu, professora Vera Isaac? Então é isso. Bom, Roberto, olha, eu sei que você está em cima do laço, né, para ir para a consulta também, e eu não sei se as pessoas já teriam algumas perguntas, talvez para deixar para o Roberto, mas eu sei que o Denilson pode ajudar nas respostas também. Do primeiro bloco aqui, pessoal, alguém tem alguma questão que gostaria já de deixar para o professor Roberto Pacheco? Fique à vontade para abrir os microfones, se quiserem. Senão a gente já passa direto do Denilson e a gente depois faz a discussão no finalzinho. Vamos lá? Ninguém? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguém... Só para dizer, Henry, que eu achei fantástico. Eu que também não poderia estar, fiz o esforço, vou ter que sair daqui a pouco, mas achei excelente. Parabéns aí, Roberto. Tudo bem, Celeste? A gente enxergar essa plataforma e essas oportunidades. Fantástico. Obrigada. Prazer revê-la. Não perca os próximos episódios, Celeste. Você vai ver que esse negócio vai ficar. Mas legal. Bom, então, pessoal, como tem gente precisando, né, pingando aqui, precisando sair, eu vou pedir agora, então, para o Denilson, né, Denilson, que, assim, no prazo de exatamente umas 12 horas, entre ontem à noite e agora de manhã, eu não sei nem se ele conseguiu olhar a lista daquilo que a gente já recebeu, né, a gente recebeu em torno de uns 15, 20 formulários, né, Denilson? Mas se você já puder pegar a bola, tá com você a bola, Denilson. Não, foi perfeito. Boa tarde a todos e a todas. Denilson, Roberto desculpa, fez uma Denilson. apresentação. Denilson, eu só queria então me despedir, agradecer de fato, me desculpar de fato, porque
a consulta, eu estava pedindo essa janelinha e surgiu, eu vou lá, mas, enfim, né, estamos juntos e vocês ficam em melhores mãos, inclusive, tá? Um abraço a todos, bom fim de semana. Valeu, Roberto, até mais. Abraço, obrigado mais Roberto. uma vez. Aliás, uma salva de palmas para o seu Roberto aqui também, né, que esteve aqui conosco, né? Obrigado, viu, Roberto? Isso daí. Vamos lá, então, sem deixar a bola cair aqui, com vocês, Denilson Cel. Então, gente, Roberto fez uma apresentação expressa, incorporou aqui o manezinho de Florianópolis para apresentar rapidamente a ideia geral, né? O que está por trás daquele instrumento que a gente começou a aplicar? Está na prática tentar entender esse ecossistema, entender os atores, os tipos de relações que existem, as eventuais dores, oportunidades que estão latentes nesse ecossistema, para que via conceito de plataforma, e eu já vou falar um pouco do conceito de plataforma, a gente consiga eventualmente potencializar as relações, potencializar esse ecossistema, tornando-o mais forte. Tá? Então, assim, a maneira tradicional que a gente abraçaria um desafio como esse é tentar entender, então, que serviços que uma plataforma, que alguém faria, né, que um produtor, né, faria, para atender, de repente, um conjunto de demandas e necessidades em específico. Quando a gente começa a pensar com a ótica de plataforma, a gente deixa de pensar nessa visão de um ente central produzindo respostas de forma única e sozinho, isoladamente, para um conjunto de dores. A gente passa a enxergar, então, o ecossistema, tenta enxergar de que maneira que as relações se dão entre os atores e começa a pensar como que a gente pode promover novos canais de encontro entre os atores para que os próprios atores possam se encontrar e, de repente, resolver suas próprias demandas. Então, assim, trazendo uma ótica rápida, vocês vão lembrar de um serviço como o Airbnb, como um próprio Uber. Então, qual que é a ideia do Airbnb? Puxa, não é o Airbnb o serviço. Na verdade, ele criou um ambiente onde quem tem um quarto, né, ou quem tem um imóvel, possa ofertar àquele que quer viajar, quer ter experiência em novos locais e tudo mais e tal. Então, a ideia ali é viabilizar a conexão direta entre os atores, criando serviços de informação, serviços de conhecimento, para que eu possa, de repente, viabilizar novas maneiras desses atores se relacionarem e criarem valor. Então, essa é a ideia por trás de plataforma. A gente está, na verdade, tentando entender o ecossistema, tentar entender dores, os potenciais latentes, as dificuldades que o povo da academia tem hoje em dar sequência à sua pesquisa, as dificuldades que o setor empresarial tem, eventualmente, em avançar na concepção de produtos, né? E aí vai. Poderia nomear vários atores aqui, eventualmente tentando entender esse ecossistema e tentando criar novas maneiras para viabilizar o contato direto entre eles, né? E a palavra de ordem aqui talvez seja a desintermediação. Roberto fez aqui uma menção à plataforma Lattes, principalmente para ilustrar o material que Henri passou a todos. Então, lá foi apresentado, na verdade, um conjuntinho de perguntas ilustrativas e foi trazido como exemplo a plataforma Lattes. Então, o Roberto fez um rápido retorno à plataforma Lattes, de novo, porque está aderente àquele material que a gente passou para vocês. Qual que é o ponto que a gente está? A gente está, na verdade, querendo ouvir as percepções de vocês. E é interessante, eu não tive condições em trabalhar item a item, formulário a formulário, mas foi bem interessante ver as óticas, as diferentes óticas que a gente tem das pessoas que já executaram o exercício ali. Então, quando a gente fala em proposta de valor, o Roberto falou que, na verdade, quando a gente fala em plataforma, a gente não tem uma proposta de valor. Por ser plataforma, necessariamente a gente está enxergando vários atores. E cada ator vai ter lá suas dores, as suas demandas potenciais de aumento de alcance, de busca de resolução para os seus problemas. Então, é natural que quando cada um for falar em proposta de valor principal ou auxiliares, vai possivelmente colocar a sua própria figura em destaque, né? Puxa, se eu sou um pesquisador, então, naturalmente, as dores que eu tenho. As dores que eu tenho, possivelmente, é acessar conteúdo, né? Acessar
o setor empresarial para poder obter financiamento, né, ou canais de financiamento para a minha pesquisa. Então é interessante que surgiram várias propostas de valor, e isso remete possivelmente muito ao olhar de quem respondeu e seu papel no ecossistema. Então surgiram propostas variadas ali, tá? Como propiciar compartilhamento de conhecimento entre os atores, organizar conteúdo como informações de espécies vegetais, apareceu exemplo específico de espécies vegetais, conectar agentes para impulsionar projetos, amparar política pública e fomento à ciência, tecnologia e inovação. Enfim, a gente vai ver lá N propostas permeando o governo como um ator que tem demandas e potenciais, a academia, o governo, as associações, enfim, as OSCs, ONGs. Então, apareceram vários exemplos de proposta de valor e tudo isso é super válido. Então, não tem resposta certa. Esse momento em que a gente está é o momento de brainstorm. Então, é o teu olhar, a forma como você enxerga as demandas latentes, as oportunidades latentes, é o que nós estamos interessados em saber agora. Mais à frente, esse material vai ser compilado, vai ser tratado, e a gente vai ter como uma visão, uma macrovisão, uma visão da floresta dessa plataforma. Obviamente, mais à frente a gente vai ter que trabalhar um roadmap, priorizando alguns atores, algumas relações iniciais, mas esse mapeamento compreensivo que estamos fazendo juntos agora é super importante para a gente conseguir criar a metáfora do prédio, né, que Henrique e eu costumamos usar, né, que a gente consiga criar as fundações de um prédio que consiga crescer, expandir, né, ser ampliado e assim vai. Então, por isso é importante vocês trazerem a visão de vocês sobre o que vocês entendem como proposta de valor, como missões dessa plataforma, né? Da mesma forma, aqui quando a gente fala em atores, acabei de citar, né? Apareceu universidade, centro de pesquisa, associações setoriais, governo, pesquisadores, ONGs, empresas, investidores, pontinhos. Apareceu de tudo ali, que eu achei muito bacana. Quer dizer, o olhar que vocês têm é um olhar muito sistêmico. E esse ecossistema é muito poderoso. Talvez o que esteja faltando agora justamente é entender esse ecossistema e aproximá-lo, né, Henrique? Então, é muito importante esse mapeamento que vocês estão fazendo, que vai nos fazer enxergar isso de maneira sistêmica, né? Denilson, e quando a gente fala em serviços... Puxa, pode falar, Henrique. Não, eu vou te pedir um favor aqui. A gente falou bastante do formulário, né? E eu acho que grande parte dos colegas aqui ainda nem abriram aquele documento do Word ainda, viu, Denilson? Assim, para olhar um pouco mais profundamente. Eu acho que não, só para te pedir para, ainda na tarde de hoje, acho que vai dar um tempinho, se depois pudesse dar uma abrida, né, compartilhar sua tela, e para mostrar, né, o que é exatamente o documento, e a gente aproveitar essa nossa reunião para ser usada como um tutorial para quem, tipo, está chegando agora e falar, que formulário é esse? Eu olho para a Celeste, ela vai falar, mas Henrique, que formulário é esse? O vice me chamou, tal, e agora eu estou com o formulário, eu sei que eu estou te devendo, Henrique, mas me ajude a te ajudar, né, Celeste? Não é assim que você falaria, acho que falaria assim, né, Celeste? Então, eu ia te pedir isso, Denilson. Enquanto, Denilson, você consegue compartilhar a sua tela, Denilson? Agora, posso compartilhar, sim. A pergunta é se eu posso usar o formulário de alguém aí. Eu ia perguntar se... Não. Se você quiser, eu abro um formulário em branco aqui, Denilson. Pode ser, porque eu só estou com os formulários preenchidos aqui. Você só está com os formulários preenchidos. Então eu vou fazer. Aí não influencia, né, Henrique? Se tiver um em branco é legal. Que aí que dá riqueza, né? Eu não li nenhum. Mas então eu vou fazer o seguinte. Ô, Denilson, você tem ele em algum lugar do seu computador assim meio escondido esse formulário ou não? Tem sim. Está no seu WhatsApp. Porque todo mundo que está nos nossos grupos recebeu no WhatsApp e no Telegram. Uma das últimas mensagens que foi, esse é o formulário sobre o qual nós vamos conversar hoje à tarde. Cris, vou te pedir um favor, você manda pro Denilson, porque aí é mais fácil ele apresentar no computador dele, mas enquanto a gente está procurando as coisas, eu vou aproveitar... Eu estou abrindo aqui, daí. Isso, vou fazer uma coisa aqui, tá, pessoal? Eu vou aproveitar enquanto o Denilson está procurando lá. Opa, deixa eu tirar aqui do meu WhatsApp. Eu vou mostrar uma coisa interessante, né, Denilson, que a gente estava falando dos vários atores. Lá, quando a gente estava pensando sobre a parceria Biodiversidade mais Inovação, olha já quantos atores a gente tinha ali, né? Sabe aquela história, né? Indústria, farmacêutica, cosmética, higiene, perfumaria, indústria de alimentos. Então, vamos lá, indústria de forma geral, né? Agroindústria, insumos, as
de intermediários, por exemplo, aí tinha universidades, centros de pesquisa, redes de pesquisa, empresas de base tecnológica, startups, prestadores de serviços, especialistas, assim como a Mayara Zimmermann, não sei quem está aqui conosco hoje, consultora na área, só para citar um exemplo, né, ou um super especialista como o Eduardo Pagani, que está aqui com a gente também hoje. Né, então, os produtores agrícolas, florestais, comunidades tradicionais, pessoas que trabalham muito perto deles, e aí a gente tem a Brasbio, né, Cris? Ou então a gente tem a organização que é a Sutentec, ali com o Eugênio, ali no Paraná, que está aqui com a gente. Então, as associações científicas profissionais, conselhos, Conselho Regional, Federal de Farmácia, por exemplo, que pode ser um grande parceiro nosso também, porque tem a ver com a formação de profissionais nessa área, tem uma demanda grande. Aí tem a Anvisa, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Regional, não só o setor regulador, mas os órgãos de governo, quando vão fazer uma chamada de edital, né? Aí tem as próprias chamadas em si, tem as Embrapis, tem os institutos senais de inovação, tantas outras coisas, né? Então, organizações Sistema S, assim por diante. Investidores anjo, mentores, e aí vai. Se a gente for ver, né, eu falo que meus slides sempre são completos, viu, Denilson? Como você pode ver, está completo aqui com o meu etc, né? Aquele que você falou, né, os 3 pontinhos no final. Então, é só para dar um exemplo, né, que quem tiver meio sem criatividade, é só bater o olho por aqui. Mas já falei bastante, né, Denilson? Acho que já deu para você abrir. Vou pedir para falar do formulário, então. Então, vamos lá. Vamos ao formulário aqui e ver se a gente consegue fazer um batimento aqui. Vocês estão vendo minha tela, né, com o documento, Sim. Né? Tá, sim, o documento em Word, está dando para ver. Isso. Então, o documento, ele tem, de certa forma, algumas seções, né? Inicialmente com a identificação do respondente, né, para caracterizar quem está respondendo, isso é importante, mais à frente até para a gente discutir, trocar ideias com quem respondeu, né? E mais à frente começam os blocos, né, onde primeiro a gente vai tentar caracterizar a missão, as principais entregas dessa plataforma, né, isso que a gente está tentando enxergar na proposta de valor. Aqui, vocês vão ver uma pequena explicação. Roberto passou de forma telegráfica, eu tentei resgatar alguma coisa aqui também de forma telegráfica, mas no próprio documento vocês vão encontrar uma pequena descrição do que significa essa tal de proposta de valor, né? E aí vem um campinho aberto. Então, na tua opinião, qual deve ser a proposta de valor principal e, eventualmente, as propostas de valor auxiliares da plataforma de biodiversidade? Quando a gente fala em proposta de valor principal, novamente, a visão de cada um pode remeter a um tipo de identidade, a um tipo de missão principal, olhando para um grupo de atores que esse respondente entende como os prioritários. Na prática é isso. No final do dia, a gente vai ter várias propostas de valor, possivelmente alguns apelos para a academia, alguns apelos para o setor empresarial, alguns apelos para o governo, e vai, tá? Então, na prática, não quebra muito a cabeça, isso aqui é principal, isso aqui é secundário. Importa o que tu entende como entregas de valor que você imaginaria uma plataforma como essa fazendo. Tá? E aí a criatividade é limite, não tem certo e errado. Pode falar aí. Vou fazer uma pergunta aqui, né? E aí eu vou pedir que os colegas que trabalham também no segmento me ajudem até questões. Muitas vezes quando a gente tem que falar dessa história de proposta de valor, eu costumo usar assim, né? Quais são os problemas que essa plataforma resolve? Quer dizer, quais são problemas que a gente endereça? Seria isso, mais ou menos, a questão de proposta de valor? Assim, é algo como... Qual é o problema que ela resolve? Na verdade, o problema, ou a demanda, ou a oportunidade, é um ponto de partida para a gente descobrir o que ela vai entregar de valor. Então, puxa, dado que, por exemplo, chutando aqui, né? Na academia não se encontra os recursos para poder financiar as pesquisas. Então, aqui pode ser, né, de certa forma, um canal de viabilização de encontro de canais de financiamento, dispositivos de financiamento ou eventuais entidades que possam financiar projetos de pesquisa. Entendi. Talvez para mim isso aqui é a missão da plataforma, é viabilizar o financiamento da pesquisa para mais gerar inovação em torno de produtos, né? É algo como... Acho que eu vou voltar, né? Então, tem o problema, tem a solução e o benefício que aquela solução agrega. Em outras palavras, o valor que ele agrega, né? Então, o problema
e como que a solução daquele problema pode trazer o benefício, né? Eu acho que seria agregar então, valor. O que ela vai entregar, de certa forma, que vai ser percebido como algo de valor pela comunidade. Então, puxa, eu vou ter acesso rápido a fomento. Eu vou ter acesso rápido às principais informações do setor. Enfim, isso é algo que nós vamos entregar que vai ser percebido como algo de valor pelos atores do ecossistema. Entendi. Tá? Então, que tipo de entregas a gente imagina que a gente quer gerar, né? A missão é viabilizar a conexão dos atores e fomentar projeto. Então, essa é a proposta de valor, né? Viabilização do encontro entre os atores do ecossistema e a viabilização de projetos de inovação envolvendo biodiversidade. Isso poderia ser, hipoteticamente, a proposta de valor de acordo com a minha visão, né? Que é uma visão talvez meio de empresária aqui, tá? Então, é isso. Tá? A proposta de valor é isso, né? O valor que a gente quer gerar, a entrega de valor que a gente quer gerar para esse ecossistema. Tá? E, de novo, gente, eu tenho dúvida, isso aqui é uma entrega, isso aqui é um serviço, isso aqui é uma dor. Joga no documento, a gente trata isso e lapida isso. Tá? Não se preocupe com o formalismo dos termos aqui. Isso aqui é mais importante você depositar suas ideias do que se preocupar com os termos. Tá? Avançando um pouquinho aqui no bloco seguinte, aqui a gente tem a identificação dos atores. Tá? E, de novo, isso aqui é interessante, identificar o tipo de ator para uma fase futura, quando a gente está começando a pensar em governança, em forma de apropriação da entrada de cada ator dentro de uma plataforma, mas se gerar confusão para ti, bota o ator ali e não faz a classificação agora. Tá? Isso a gente pode trabalhar na sequência. Mas, caso tu queiras fazer um teste já de classificação do ator, a gente tem aqui uma taxonomia, como o Roberto falou, né? uma lista aqui de tipos, né? Então, tem aqui os proprietários, né? Quer dizer, quem vai direcionar a evolução dessa plataforma, quem vai estar à frente da governança dessa plataforma, né? Stakeholders são atores que eventualmente nem vão usufruir diretamente da plataforma, mas que podem influenciar, podem fomentar ou podem ser afetados e prejudicar a própria iniciativa. Os produtores é quem vai produzir serviços, quem vai produzir informações na plataforma. E os beneficiários são aqueles que vão receber essas informações, vão buscar os serviços e vão usufruir dos serviços. E, eventualmente, a gente pode ter parceiros, né? Atores que vão ajudar a produzir valor na plataforma. Então, tudo isso aqui é o usuário, eventualmente, tá, Henrique? Então, assim, beneficiário e produtor são usuários. Se eu for fazer uma analogia com o Airbnb, o beneficiário é quem está viajando, certo? O produtor depende, né? É quem está ofertando um recurso lá dentro, que é o inquilino, tá certo? Então, é essa ideia, né? Eu tenho alguém que tem um recurso, que quer produzir um serviço, quer produzir algum tipo de informação, e tem alguém que vai querer consumir esse serviço, essa informação. Então, é mais ou menos essa linha, né, que a gente vai enxergar aqui dentro, e em volta, né, dessas relações diretas entre produtores e consumidores, a gente tem, então, parceiro-chave, tem os stakeholders e tem o próprio proprietário da plataforma, tá certo? Então, a ideia o que é listar atores, tá? Na tua visão. Então, tem gente lá como o estudante. Estudante potencialmente pode ser o quê? Puxa, talvez ele seja um beneficiário, porque ele quer ter acesso a estágio em empresas, ele quer ter recurso, uma bolsa, para poder desenvolver o estudo dele, envolvendo a questão da biodiversidade. Não, puxa, mas eu tenho também um produtor aqui. Quem seria o produtor nesse caso? Ah, não sei, talvez uma agência de fomento que quer lançar editais aqui dentro da própria plataforma. Então, ela vai ofertar um recurso que vai ser acessado, por exemplo, a quem está na academia. Então, enfim, aí a criatividade e a tua visão do ecossistema é que vem a calhar, tá? Simplesmente pontuando, então, quem são esses atores. E se você conseguir classificar o tipo, ótimo. Tá? Mas isso não é impeditivo, novamente, para você mandar o formulário. Até porque tem um pouco de tecneza aqui, né? Tá. Então, na verdade, pode falar, a questão da categorização, as pessoas, se tiverem dúvida, pode deixar em branco, tá? Ou marca aquilo que acha que é mais. Porque o mais importante é saber quem é o ator e qual é o benefício ali que ele vai ter. Nesse ponto é o mais importante, né?
porque aí até o próprio pessoal da equipe depois pode fazer a leitura, não é isso? Isso, é isso aí. Tá ótimo. Eu diria que também a definição aqui dos papéis seria importante, porque ajuda depois eles definirem o tecnês do proprietário né? Verdade. Então, eu acho que se eu conseguir preencher, sobe aí um pouquinho o questionário. Lá para a tabela, né, Elia? Para a tabelinha lá. Então, aqui do lado, ó, tem papéis na plataforma, tá? Então, se eu quiser botar aqui, por exemplo, né, pesquisador, qual o papel dele na plataforma, ajuda depois aqui, no meio. Certo? Sim, sim. Perfeito, é isso mesmo, tá? Então, o pesquisador, qual é o papel dele? Acessar oportunidades de financiamento e apresentar suas pesquisas em andamento para possíveis financiadores. Então, isso aqui é a minha visão. Por exemplo. O ator pesquisador e o que ele vai fazer nessa plataforma, no que traria ele para dentro dessa plataforma e qual é o papel dele no ecossistema hoje, né? Então, aí, Denilson, deixa eu te fazer até uma pergunta agora, mas o pesquisador, ele também poderia ter um papel de produtor, porque ele também produz ali conhecimento, alguma coisa, então, nesse caso, ele seria alguém que estaria produzindo e alimentando esse conhecimento também. Perfeito. Isso, então, assim, eu abri o microfone para falar exatamente isso, né? Esperei que a Lia fosse falar isso. Ele foi mais rápido. Eu, na verdade, não botaria que a oportunidade aqui do pesquisador, o papel dele seria a oportunidade de financiamento, porque ele é péssimo nisso, mas tudo bem. Enfim, gente, aí, vocês estão vendo aqui, é muito legal essa visão, porque assim, eu posso, de repente, ver o mesmo ator com um papel de consumidor e de produtor, né? Aqui eu estou colocando ele consumindo valor e aqui, eventualmente, produzindo valor na plataforma, né? Muito legal o exemplo de vocês. Olha que rico. Tá? Então, bom que a gente, quem tinha dúvida, né? Se podia marcar mais de um xizinho, né, Celeste? Agora não tem mais dúvida, pode marcar mais xizinho. E se não quiser marcar xizinho nenhum, também não tem problema, que depois o Denilson usa a inteligência natural dele, né? Com a nossa equipe aí, todo mundo, né, Denilson? Né? E a gente diz já, o trocadilho é: alguma resposta é melhor que resposta alguma. Então, manda, né? E o importante é contribuir, né, Celeste? Eu gosto de ver o sorriso da Celeste, viu? Daí, vai lá, Denilson, segue o jogo. Então, novamente, isso aqui foi uma forma que a gente encontrou para poder viabilizar o início da interação com vocês, tá? A gente está em tempos excepcionais, com pandemia, está todo mundo em casa, todo mundo à distância, né? O ideal seria fazer um workshop com todo mundo presente, discutindo. Enfim, aqui é um ponto inicial de brainstorming, onde na primeira etapa desse brainstorming a gente está analisando individualmente, né, o ecossistema e tentando entender o papel de uma plataforma nesse ecossistema. Mais à frente a gente vai consolidar e trabalhar uma discussão em grupo, tá bom, gente? Então não se preocupem com a apropriação perfeita, né? O perfeito é inimigo do viável aqui, né? Exato. Ô, Denilson, vou aproveitar e dentro daquelas minhas histórias de ficar dando exemplo, né? Eu estava falando um pouco de alguns atores, assim mesmo, né? Quando você pega aquele cara, viu, Celeste? Aquele que muitas vezes é um ribeirinho ali, que está andando de canoinha ali no meio do calçoene para colher açaí, né? E de repente ele, né? Ele pode ser um beneficiário das coisas, tá? Mas ele pode, sabe? Tem vários papéis que ele pode ter, né? Ele também ele é uma pessoa que conta histórias. Ele também é uma pessoa que de repente tem uma família ali que faz artesanato. E é uma pessoa, né? Um ser humano e que tem uma história, tal, e que de repente faz parte de outras coletividades. Então você vai falar, né? Como que cada pessoa, né, que vai usar, ela pode ter essas várias dimensões também. Então, parece, né, que na ponta da linha, alguém que vai ser beneficiário, e de repente, do outro lado, você fala, cara, o cara é um grande produtor, ele é um detentor de uma coisa que é uma riqueza sem tamanho. Né? Assim. E eu acho que essa que é a beleza de uma plataforma, né, Denilson? Que a gente começou, viu, Celeste, falando de fitofármacos, mas talvez o jeito que mais monetize logo de cara, de repente, pode ser de um turismo de experiência, que acabou de abrir um edital agora, o Ministério do Turismo.
Cara, quando você for para o Amapá, não deixa de comer o açaí do Calçoene, que é um dos melhores açaís do Brasil, que ele é mais grosso, viu, Celeste? E que tem toda uma tradição das coletividades que vão andar de canoinha. Para quem não sabe, é a região do Brasil que tem o maior índice de pluviosidade, né? Em todo o Brasil. Olha só que incrível, né, Celeste? Mas desculpa, né? Eu fico empolgado, né, Neilson? Mas não, legal, não tenha dúvida. Fora o conhecimento cultural, o notório conhecimento que ele tem daquilo, que só está com ele viveu a vida inteira naquele meio, né? Ele conhece como ninguém. Então, se eu precisar de alguém para acessar esse conhecimento, quem são as pessoas que eu deveria chamar, por exemplo, para falar sobre o Rio São Francisco, né? Então, pensando em política pública e tudo mais tal, aqui possivelmente vou ter vários tipos de usufrutos, né, para esse tipo de conhecimento também. Então, avançando um pouquinho mais, que serviços que eu esperaria contar nessa plataforma, né? Então, a gente já tem uma ideia da visão dessa plataforma, por exemplo, conectar os atores e viabilizar projetos de inovação entre eles, ok. Os atores principais, empresas, o estudante, o pesquisador, blá, 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 blá. Agora eu vou começar a pensar em serviços, né? O que eu deveria ter em termos de serviço que vão satisfazer minhas demandas, né? E eventualmente, viabilizar serviços alternativos que podem ser trazidos para a plataforma mais à frente para ampliar a proposta de valor, né? Então, aqui, basicamente, eu vou listar, né, um serviço, por exemplo, pesquisa sobre a produção bibliográfica envolvendo biodiversidade, né? Imagina que eu vou ter um Google lá, né? É isso que eu estou falando, né? Uhum. Vai ser um serviço muito importante para quem? O principal ator beneficiário talvez seja o pesquisador, mas, o empresário também quer saber isso, porque eventualmente tem novas pesquisas, ensaios super interessantes que estão acontecendo lá na Universidade XYZ, que, é um caminho, parece promissor para o trabalho que eu quero desenvolver aqui na minha indústria. Então, aí eu posso identificar quem seriam os atores beneficiários, né, desse serviço que eu estou colocando aqui, né? Além disso, eu também acho que é importante ter um espaço de um marketplace ou um serviço de match entre pesquisadores e agentes financiadores. Sei lá, estou chutando. Quem poderia ser beneficiado por um serviço como esse? O pesquisador, né, agências de fomento, indústria, enfim. Aí a gente vai começar a prospectar, talvez, alguns recursos, serviços, que eventualmente vão ajudar a atender o que eu acho que são as dores de um pesquisador, o que eu acho que são as dores de um empresário, de um indivíduo que está numa entidade como uma OSC, um indivíduo que está numa associação. Legal, Denilson, só fazer um comentário aqui, né? Quando o pessoal estava dando exemplo de aplicativos, né? O aplicativo mais citado nesse negócio aí de fazer os matches, né? Como metáfora foi o tal do Tinder, viu? O pessoal falou, não, é um Tinder de pesquisador com empresa, entre pesquisadores e tal, né? De saber quem dá um match ali, de repente, para fazer um grupo, um projeto conjunto, né? Só comentário aqui à parte. Tinder da inovação em bio. Enfim, aí é a criatividade de vocês, isso vai ser muito legal, porque mais à frente, qual que é a ideia? É desenhar o roadmap, buscar o financiamento e começar a avançar na estruturação desse serviço aqui, não de forma fechada novamente. Possivelmente tem serviços aqui que a gente vai encontrar já prontos em algumas plataformas. Isso vai ser bacana, que, mais à frente eu vou ter que buscar uma forma de me integrar com o Lattes, buscar uma forma de me integrar com uma plataforma de inovação aberta que já exista. Não, eventualmente, tem que fazer tudo. Novamente, a ideia de plataforma é uma coisa aberta, né? Conectada, fluida, e não necessariamente com aquela visão industrial que eu tenho que fazer tudo para poder entregar esse valor via plataforma sozinho. Né? Aliás, tem outro comentário, né, Denilson? Se a gente for falar, olha só, falando de startup, a gente deve ter umas 3 ou 4 grandes bases de dados, né? Tem o Startup Base, por exemplo, tem o Crunchbase, e aí é global, né, com mais de 1 milhão de empresas. O Startup Base aqui no Brasil, perto de 12 mil.
né, e que de repente tem empresas que trabalham, né, viu, Jussiane está aqui, a gente está falando do Franklin, né, que tem as agritechs, por exemplo, que de repente poderia estar aplicando aquilo em um outro projeto que a gente tem. Só para citar como exemplo. Vou fazer um comentário rápido. É interessante a gente começar a ter essa visão mais sistêmica, porque a gente vai ver quanta iniciativa bacana e eventualmente pulverizada está acontecendo nesse ecossistema. Eventualmente, se a gente conseguir enxergar, dar mais visibilidade para isso, a gente já vai ter um belo de um alcance de valor aqui. Então, o que a gente está falando aqui não necessariamente é criar algo novo, mas talvez, inclusive, enxergar, melhor apropriar e conectar essas coisas, né? E é natural também que quando a gente fala em colocar atores juntos, a gente vai ter conflito de interesse, vai ter todo um contexto pregresso, um pergaminho de coisas que aconteceram no nosso país, que não é para fracos, né, que vão estar postos à mesa. Aí é importante, isso que você falou, Henri, de pensar para o futuro, pensar enquanto governança. Quando a gente fala em colocar atores juntos para produzir o bem comum, naturalmente você vai ter que tratar agendas conflituosas. Isso faz parte, né? E a gente vai ter que ter coragem para encarar esse tipo de coisa, e tem muitos mecanismos interessantes que a gente pode lançar de mão, mas eu só queria pontuar o que a professora Celeste falou agora, e a professora Maria da Graça falou anteriormente também, o quão rico a gente é enquanto oportunidades, iniciativas, e eventualmente quão mal valorizadas são essas iniciativas. Acho que esse é um ponto bastante importante que a gente tem que levar em consideração. Tá? Viu, Denilson? Eu estou olhando a professora Celeste, não posso esquecer do projeto Gente, por exemplo, né, Celeste? Que você começa a pensar em tudo aquilo, poxa, como que aquilo não se perde, né, Celeste? E você fala, olha só, né? Se tem uma plataforma que agrega, a memória fica. Né? É isso aí. E para despedir a vista aqui do Rio, para que eles estão vendo aqui, uma tempestade chegando aqui no Flamengo agora. O visual aí. A tempestade no Flamengo é mais bonita do que o céu azul de São Paulo, né? Com certeza. Tchau, gente. Foi um prazer. Tchau, um abraço. Tchau. Valeu, Celeste. Mas vamos lá. Eu só ia encerrar, Henri, com a última parte do formulário, que é um espaço bem aberto para falar de dores e oportunidades que você enxerga no ecossistema. Talvez esse aqui seja um dos pontos principais aqui. Você colocando dores e oportunidades que você reconhece no ecossistema, né, por exemplo, né, uma iniciativa super bacana que tem pouco alcance, eventualmente ser uma oportunidade, né, que a gente pode trabalhar enquanto plataforma, né? Enfim, ou dificuldades, por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme em viabilizar a continuidade da minha pesquisa. Então, são dificuldades que a gente vai encontrar junto ao ecossistema que, eventualmente, a gente pode repensar a forma de trabalhar com essas dificuldades e oportunidades, com essa visão de plataforma, conectando essas coisas, dando significado, articulando em política pública, colocando os atores juntos para pensar isso. Então, é um pouco do que a gente traz aqui como exercício, tá? Henri, não sei se quer comentar esse último bloco. Não, acho que tá. Esse acho que é bem simples, né? O que a gente tem ali é algo como, né? Qual que é a dificuldade? Quem pode ter? Quem sofre aquilo ou quem pode ser beneficiado por aquilo, né? Acho que é bem simples. Algo como eu sou um pesquisador, eu tenho dificuldade de ter contato com a empresa, né? Legal, é uma coisa. Aí eu sou empresa, eu tenho dificuldade de falar com o pesquisador, pelo contrário, né? Porque normalmente, né, Cris? Quando chega toda a informação truncada, faltando parte e tal, né? E aí a gente, às vezes, até fala, né? Não sei se o professor Gesil está aqui com a gente ainda, né? Deixa eu ver se está. Aí fala, poxa, mas aí teria que ter o papel do NIT ali. O Gesil está ali ainda, vendo a gente ali, né? Tem o papel do NIT que poderia ajudar justamente no meio desse caminho aqui também, né, professor? Porque sim. Tá. Obrigado, Gesil. Mas aí vai, né? Não, aí eu tenho só um comentário, tá, pessoal? Eu não vou, eu vou contar o que tem, mas não vou fazer spoiler, né, Cris? Mas tem um trabalho super bonito, né, que a Centroflora vem fazendo ali, né, um projeto Inova Fito Brasil, que é muito focado no setor de fito, né? Como a Cris fala, né? É um pedaço, é um recorte, né, Cris? Mas que serve como base para a gente ver como a gente consegue fazer os elos todos da cadeia, né? E aí vem uma coisa interessante, né, que quando a gente vê também a riqueza de coisas que já existem, né, Cris? Então, né, só para citar um exemplo, né, tem a professora Maria das Graças está aqui conosco agora há pouco, né, ela fala, não, vocês não imaginam qual que é a riqueza que tem ali. Na verdade, não só imagino, eu já vi, né, muito do que tem.
Mas aí a gente fala, mas você não imagina as outras que tem e quanta riqueza tem. E a gente não imagina quanto que essa riqueza seria melhor preservada, ou não, né, talvez, dependendo, né, se a gente pudesse, pelo menos, dar visibilidade a elas. Elas continuam funcionando, né, Cris? Separadamente, cada uma com sua personalidade, mas ao mesmo tempo que você dá visibilidade. E aí, adorei o que o Denilson falou, hein? Adorei. É a força que uma oportunidade de união de redes pode dar para nós brasileiros, porque a gente vai conseguir se apoiar uns nos outros. Claro que conflitos vão existir, mas a gente vai conseguir aproveitar melhor tanta energia que já foi despendida, né? E se tornar mais fortes juntos, né? Que muito necessário para tornar isso tudo uma realidade. Então, gostei muito dessa colocação, da força que a gente vai tirar disso. Perfeito. Mas legal. Denilson, eu não tenho mais nenhum comentário a fazer, eu te agradeço até por... Aliás, eu vou fazer ao contrário, né? Como eu já conheço um pouco, né, mais tempo, né, debruçado nisso, eu vou pedir para os colegas que estão aqui presentes, olha, professor Helder Nakaya, vice-diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, está aqui conosco. Clemente Ávila foi da Fiat durante muitos anos, trabalha como consultor em propriedade intelectual, Jussiane trabalha com marcas, né? A gente está aí com a Gislaine Abifino. Bom, pessoal, professora Cristina Quintela, vi que está aqui também, né? Professora Cristina Quintela, que aliás, né, Cris, lembra a professora Cristina Quintela, que trabalha com o TRL? Ela está aqui, está na nossa reunião aqui hoje, né? Não sei se você já conversou com ela diretamente, mas, ó, tá fácil, viu? Não, eu estava esperando esse empurrãozinho teu aí. Esse empurrãozinho meu aqui, viu, Cris? Obrigada. Cris com Cris ali, ó. Cris com Cris. Exatamente. Mas, pessoal, vamos lá, né? Temos vários presentes aqui, se ficou alguma dúvida para alguém, se alguém teve alguma dificuldade. Professor Ângelo Zuanazzi, por favor. Bom, boa tarde a todos de novo. Denilson, gostei muito da apresentação, achei interessante. Eu fui um dos, pelo visto, dos poucos que respondeu o questionário, né? Eu fiz o tema de casa, digamos assim. E, bom, em primeiro lugar, eu acho também muito interessante todo esse processo e estou me engajando aos poucos, cada vez mais, porque a experiência que eu tenho de gestão, ela mostra o seguinte, o sujeito tem uma demanda, né? Ele tem uma necessidade, então ele chega e vai solicitar para quem coordena, para quem tem o poder, eventualmente, de decidir alguma coisa, e a observação que eu sempre fiz, e foram 15 anos como vice-diretor e diretor da Faculdade de Farmácia aqui da URGS, a pessoa chega e, mas a senhora deseja o que exatamente? A pessoa às vezes não sabe dizer. Ela tá ruim, tá mal, mas tá bem, eu posso te ajudar em algumas coisas, outras eu não posso, por exemplo, né? Enfim, mas o que? E a pessoa, muitas vezes, eu observei, nessa minha experiência, né? É empírico isso que eu vou falar, mas eu observei, ela não consegue dizer o que. Mas aí nós fazemos uma reunião, um mini workshop, alguma situação, e o tema volta. E em função de perguntas laterais, de questionamentos laterais, aparece a demanda que nem aquela pessoa conseguia textualmente verbalizar. Então eu entendo essas plataformas, essa forma de trabalhar nesse sentido, posso estar enganado. Porque se eu perguntar diretamente, mas o que vocês querem exatamente, a pessoa coloca alguma coisa ali. Aí quando ele começa a expandir o relatório, começa a responder, ele é um associado, ele é proprietário, é isso, e aí inconscientemente aparecem coisas que nem eles tinham se dado conta e começa a colocar. O cruzamento desses algoritmos lá no fim, ele te dá um resultado que eu nem sabia que queria aquilo ali. Isso é, guardado as proporções, um pouco de psicanálise, né? É uma coisa que, como dizia Freud, a gente se trai por todos os poros, né? Então a pessoa acaba dizendo coisas que ela não dizia exatamente, mas por que razão vocês vieram aqui? Então, sendo mais específico em relação a todo esse processo aí que o Henry me convidou, e eu agradeço bastante, tem me trazido, né, a participar bastante, e é o que eu trabalho, né, como tema, sou pesquisador em produtos naturais na universidade, etc. Eu acho que o que pode acontecer é essa junção
e que se nós perguntarmos, claro, todo mundo sabe o que quer exatamente, a indústria quer os produtos, o pesquisador quer pesquisar, o usuário quer um medicamento melhor, etc, etc. Mas o processo, ele vai na minha opinião, ele vai se apresentar. Então, voltando também especificamente ao questionário que eu preenchi ali, eu fiquei muito em dúvida. Se eu fizesse novamente, até depois da nossa discussão aqui, eu faria algumas alterações já, de cara, e talvez daqui a um mês mais alterações. Mas eu fui até o fim, eu fui imaginando como é que... E eu acho que se vários fizerem isso, o número de algoritmos vão trazer para nós coisas que nem nós sabemos exatamente o que a gente quer. Seja aqui para dizer, olha, isso não vai dar certo, isso aí mas diga por quê, mas como, assim, da onde não dá certo, por que isso não vai funcionar? Porque nós vamos juntar tudo isso e nós vamos descobrir ali o que realmente tem por trás. Obrigado, professor Ângelo. Eu vou usar uma referência que o José Finocchio, né, que é um super especialista em projetos e várias outras coisas, inteligência artificial também, chama de superinteligência, né? A gente tem um grupo aqui super qualificado, tem 200 pessoas conectadas, Ângelo. A gente, com certeza, vai conseguir pensar em coisas que individualmente a gente não conseguiria, né? Mas, Denilson, já está quase encerrando aqui nosso período, né, que a gente é 17h30. Uma vez que a gente reúna essas informações, né, só para a gente pensar nos próximos passos, tá ok. Então, a gente vai fazer um esforço concentrado, vamos compartilhar esse vídeo com vários dos colegas aqui que estão participando para ver se a gente consegue mais inputs, né? Claro que a gente vai chegar uma hora que a gente fala, olha, vamos pegar o que a gente tem na mão e segue adiante. Esse segue adiante, Denilson, o que seria? Vai ter que ter um esforço, inclusive pegando um gancho aqui do professor Ângelo, que fazer uma bela de uma compilação do que apareceu ali e levar para o grupo essa visão alinhada ou sistêmica, né, do que apareceu das visões individuais, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, inclusive para gerar uma discussão. Eu acho que isso que a gente acabou de fazer, na verdade, é o começo de um processo, né? Esse diálogo ele vai ter que ser contínuo. Na sequência, tendo a visão sistêmica, acho que começar a enxergar aqui formas de viabilizar isso, formas de conectar com as iniciativas já existentes, por onde começamos, então ter todo um desdobramento aqui, que na forma de um projeto mesmo, que vai ter que ser feito, Henri, para poder dar sequência. Tá? Mas o primeiro passo é realmente compilar esses insights de todos e trazer para um painel aqui com todos o resumo da ópera, né? Entendi. Então, vamos aqui, né? O pessoal que não está aqui na nossa reunião de hoje, né? Vai pegar o vídeo aqui, talvez, no final. Então, a gente agora está numa etapa de, né, fazer um esforço último concentrado para a gente seguir na coleta do maior número de inputs possíveis para a nossa etapa agora de pensar. Eu estou fazendo referência ao professor José Ângelo, né, José Ângelo? Você fala, poxa, eu já pensei um monte de coisa que eu não tinha pensado antes, né? Tipo, posso preencher mais coisas lá no formulário e mandar, professor José Ângelo, a gente recebeu uns 20 só até agora. Você tem razão, você foi um dos poucos que mandou. Né? Dos 200 pessoas que a gente tem conectadas, 10% mandou. Não é que todo mundo vai ter que mandar também, a gente sabe que todo mundo é muito atarefado, né? Mas se quiser reformular e mandar de novo, eu acho que a ideia é essa, né, Denilson? A gente poder seguir, é vivo, né, o processo. Sim, é isso aí. Legal, e aí, eu acho que num prazo, depois que... Vamos pensar que a gente dê mais uma semana agora, então, porque entre passar esse final de semana, mandar esse vídeo para o pessoal, para ver se a gente consegue esse a mais, né, de participação, eu estou olhando para você também, viu, Cris, assim, só para ver se faz sentido. Acho que talvez, pensando nos tempos, talvez seria daqui a um mês, mais ou menos, a gente voltaria, talvez, com alguma resposta, Daniel, você acha que umas 3 semanas, a partir da outra semana, você acha que é razoável? Claro que a gente vai ter que se voluntariar também para trabalhar junto, né? Aqui com certeza, Henri, vai ter um dedo teu e do teu grupo mais direto aqui para poder fazer a compilação, né? A gente vai poder dar algumas orientações da nossa visão, mas a gente está um pouco distante do ecossistema, né? Interpretar isso vai precisar de gente de conhecimento na área, né? Vai precisar de vocês, né? Legal, obrigada. Oi, Lia. Você mandou pelo Zap, né? Aí a gente, para preencher esse formulário, você pode mandar pelo e-mail? Depois nós mandamos... Eu vou pedir para o pessoal da academia
mandar para todo mundo que se cadastrou no nosso formulário para mandar por e-mail também. Tá? Então, a gente... Não, e como é que envia? Para o mesmo e-mail que vai me mandar, eu envio de volta, preenchido? Para o e-mail de... A gente instrui lá, mas é PBI, Parceria Biodiversidade Mais Inovação, @cienciasfarmacêuticas.org.br, é a melhor forma. Tá? Que é o e-mail da Parceria Biodiversidade Mais Inovação, que aí cai na Secretaria da Academia, acaba caindo para coleção de projetos também. Tá? E, aliás, só fazer um comentário, tá? O professor José Ângelo, que aparece do meu lado aqui, pelo menos no meu vídeo, né? Ele também é acadêmico titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, né? E te agradeço muito, viu, Zé Ângelo? Lá dentro da academia a gente precisa, né? É bom ter... A gente está trabalhando em conjunto, né? Tem o Dr. Hilton Santos também, que é um grande apoiador, né? Idealizador, inclusive, da parceria quando começou lá na academia. Aí, mas uma coisa muito importante, né? Acho que, não sei se ficou claro para todos, muito do que a gente tem aqui agora é um ponto de partida. Não é porque chama Academia de Ciências Farmacêuticas, que é um projeto de biodiversidade farmacêutica, né? Também. É um projeto de biodiversidade, mas inovação ele é muito mais abrangente. E aí fica o convite, que a gente vai ter aí conversas com o pessoal do Ministério do Desenvolvimento Regional, que a gente até já teve alguns encontros, o MAPA, Ministério do Turismo, Relações Exteriores. Se a gente for ver mesmo, acho que se a gente pega todos os ministérios, tem uma relação com isso daqui que a gente está falando. Eu falo de ministério porque isso tem a ver, né, com as várias dimensões que a gente tem de executivo, né, de executar. Tá bom? Pessoal, são 17 horas e 29 minutos, né? Eu vou pedir, né, para a gente, então, fazer um encerramento pontual, né, afinal de contas, sexta-feira à tarde, né, professor José Ângelo? Todo mundo merece, né, voltar para suas famílias. Então, eu vou pedir que o pessoal que está aqui ainda, se puder abrir de novo, então, os vídeos, né? Lá, Jamie Hall, que está ali também, tudo bom, Jamie? A gente trocou mensagem outro dia, né? Legal. Dona Nádia, Luciane... Pagani está por aí ainda, Pagani? Professor Helder, eu conversei recentemente, Leonardo, eu achei que você tinha saído já, né? Legal, o professor Gesil está por aí ainda? Gesil, câmbio? Gesil está... Clemente Ávila, olha só, hein? É isso daí. Aí, pronto. Pronto, liguei. Desculpa. Então tá bom, né, pessoal? Então aqui eu vou pedir, né, que o Denilson receba nossas palmas aí, que caminhe para o Roberto Pacheco também, né? Com os nossos agradecimentos. Obrigado, viu, Denilson? E a gente volta a se encontrar, né? Vamos lá, em termos de encontros, daqui, fora essa segunda, na segunda-feira da semana que vem, se tudo der certo, nós teremos um super encontro com iniciativas da indústria, né? Devemos ter alguém da Centroflora, do Grupo Centroflora, se tudo der certo, também a gente vai ter alguém do Laboratório Axê, né? Que a gente começou ali da base, né, da ciência, a gente agora vai para outra ponta, e ainda teremos aí nos próximos encontros pessoal, né, de várias iniciativas que tem por aí fora, tem muita coisa fantástica acontecendo no nosso país, né, e vai ser muito legal a gente poder conhecer em conjunto e aprender junto, né. Então é isso, pessoal, então vamos ficando por aqui, 17 horas e 31 minutos, eu vou fazer aqui a interrupção da nossa... Abraço, Henrique.